Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Queridas irmãs, queridos irmãos, é com imensa alegria no coração, com muita honra, que nós nos dirigimos a cada um de vocês. Neste mês tão especial, onde se comemora o aniversário dessa casa de bênçãos, essa casa de bem, de luz e de amor, Centro Espírita Amor ao Próximo. Então é com imensa gratidão no coração que eu me dirijo a vocês. E o tema proposto para esta conversa informal que estamos tendo através desta gravação é justamente sobre o amor, falando do amor na condição de mandamento divino. E para falarmos do amor na condição de mandamento divino, eu gostaria de desenvolver, por favor, com a permissão de cada um de vocês, um pequeno raciocínio. A começar pelo fato de mencionarmos, de refletirmos, e aí há o convite também para fazermos isso juntos, sobre a misericórdia de Deus, o amor de Deus por cada um de nós. Se não vejamos, desde antes que nós fôssemos, quando Jesus já o era, antes da formação de Gaia, do nosso planeta, do nosso berço planetário, a amada Terra, nossa Mãe Terra, Deus vem cuidando de nós na elaboração da nossa individualização espiritual, o aperfeiçoamento do globo planetário, até que nós lográssemos chegar onde hoje estamos, a caminho de outros patamares, a caminho de outras situações, com certeza muito mais felizes, de muito mais paz e com muito mais amor entre nós, irmãos em humanidade. E aí referimos-nos aos irmãos terrenos ligados à Terra, propriamente os encarnados, mas também os irmãos ligados à Gaia, que ora encontram-se na erraticidade, neste ir e vir da lei de amor, que é a lei da reencarnação. A misericórdia de Deus é de tal sorte que basta que nós, enquanto humanidade, mostremos a mínima condição de aurirmos outras bênçãos de entendimento, termos acesso a outros orientadores, que Deus faz com que isso nos venha. Assim foi na primeira revelação, com Moisés, na segunda revelação divina, Jesus, o incomparável mestre, o incomparável psicoterapeuta, o incomparável e imprescindível amigo de cada um de nós. E ele, como esta revelação divina, ele nos promete o Consolador. O Consolador, portanto, deveria vir em algum momento onde nós estivéssemos um tanto mais preparados, um pouquinho mais aptos a entendermos as mensagens dele, que à época sequer tínhamos condições de entender, ainda que repletas de carinho, de amor divino e de pedagogia cósmica superior. Nós, então, portanto, com o Consolador, conforme Jesus nos promete, haveríamos de recordar os seus ensinamentos, e este Consolador nos falaria de outras situações que, à época, Jesus não podia passar para nós, porque nós não teríamos nenhuma condição, enquanto humanidade, de efetivamente compreendê-lo. Bastou que nós, enquanto humanidade, portanto,
mostrássemos um tantinho de possibilidade para receber, vem a misericórdia divina. E sob a tutela de Jesus, o governador do nosso orbe, o nosso pastor, vem o Consolador, para que nós então recordássemos, repitamos, os ensinamentos dele e que também tivéssemos acesso a outras informações. O Consolador que haveria, segundo palavras de Jesus, o que vem efetivamente se mostrando já há algum tempo, conosco até os fins dos tempos. Então, de acordo com esta honra manifestada por mim e de acordo com a misericórdia de Deus, falemos um pouquinho desta caminhada e deste Consolador para falarmos do amor neste mês tão especial, mês de outubro. E agora, recentemente, no dia 3, nós então comemoramos a data de nascimento de Allan Kardec, de Hippolyte Léon de Nizar-Rivail, o insigne codificador da doutrina espírita, que viria depois a ser notabilizado sob o pseudônimo de Allan Kardec, algo que fizera demonstrando a sua grandeza, o seu caráter diamantino, a sua nobreza de intenção e, sobretudo, o reconhecimento de que aquilo que estava através dele vindo a lume, enquanto instrumento que era adrede preparado e de forma significativa naquela existência, não o pertencia, era obra muito superior. Ele possuía de fato esta consciência. Então, em 3 de outubro de 1804, nasce Hippolyte Léon de Nizar-Rivail, na cidade de Lyon, na França. Nós sabemos da história. Sabemos que lá em Lyon ele estudou dos 4 aos 10 anos de idade e que depois teve 10 anos de estudo intensivo no Instituto de Yverdon, na Suíça. Todos nós sabemos disso também. Sob a tutela do eminente professor e pedagogo Pestalozzi. Nós sabemos disso também. Johann Heinrich Pestalozzi. Espírito também enviado por Jesus, já em uma programação espiritual superior, que haveria de tutelar, portanto, também, naquela encarnação, aquele espírito nobre de Hippolyte Léon de Nizar-Rivail. Era tão nobre e tão sábio que em 10 anos ele obtera uma quantidade de informação e acumulara uma cultura realmente ímpares. De tal maneira, e sabemos nós também, que ele ensinava aos próprios alunos, seus colegas tais como ele, tal como ele, ensinava as matérias. E quando Pestalozzi saía do Instituto, a convite de vários países que queriam instalar naqueles países institutos dos moldes do Instituto de Yverdon, era justamente o jovem Hippolyte Léon que assumia a responsabilidade de ali dirigir, na ausência do mestre Pestalozzi, dirigir o Instituto. Olha só que coisa fantástica! E isso a partir dos 14 anos de idade. Um jovenzinho, ali na adolescência, na transição da adolescência para a juventude, já demonstrando toda a sua capacidade e toda a sua responsabilidade. Aos 20 anos de idade, despede-se do então já amigo Pestalozzi em direção a Paris, onde iria se estabelecer, com o intuito de lá também constituir um instituto, tendo como base os ensinamentos do mestre Pestalozzi e desenvolvendo com a sua capacidade já acumulada, com outras também percepções, o instituto, repitamos, naqueles mesmos moldes. Já era mestre em física, matemática, química, fisiologia, anatomia comparada, retórica. Já falava diversos idiomas, era mestre em francês, sua língua natal naquela existência, mas também falava o alemão,
o italiano, o espanhol, o inglês, o holandês, o que mais tarde viria a ser também agregado no conhecimento a Hippolyte Léon, o grego, o aramaico, o hebraico, enfim, era uma mente de fato privilegiada, que naquela existência já estava somando-se ao que Adrede havia sido preparado em toda a sua trajetória evolutiva, naquela existência, preparada a missão que estava para chegar às suas mãos, e ele já a houvera assumido antes da encarnação, sabemos nós pelas informações espirituais. E deu cumprimento com a maior dignidade, com a maior honra, e não cansamos de repetir, com a sua capacidade ímpar e seu caráter diamantino. É tão necessário, pensamos nós, o reconhecimento, repleto de alegria no coração, mas sentindo lá no fundo da alma essa gratidão por esse espírito, por esse mestre que foi Kardec e nos é até os dias de hoje. Mais tarde, com todos os ensinamentos, Kardec, nós sabemos, aos 50 anos de idade, Kardec tem acesso às informações das mesas girantes, e ali começa todo um novo processo. A missão propriamente dita de trazer a lume a doutrina que se transformaria na doutrina espírita, já preparada nos píncaros da espiritualidade, dando cumprimento à materialização entre nós do Consolador prometido por Jesus. E Kardec faz um esforço hercúleo, abandona qualquer vaidade. Hippolyte Léon já era conhecido, pedagogo renomado, já era aplaudido, livros editados, livros que reformavam o ensino na França, tudo isso aplaudido pela cultura à época de Paris, a cidade-luz, da Europa e do mundo inteiro. Não temos a dimensão exata, e falamos pouco sobre isso, no que se refere ao reconhecimento social, cultural de Hippolyte Léon. E quando depois ele reconhece que por detrás dos fenômenos que eram utilizados como diversão nos salões da França e que tomou conta da Europa, sabemos também nós disso. Ele, depois de perquerir de si para consigo mesmo, falando, mostre-me que essas mesas que respondem, porque as mesas começaram a responder questões altamente qualificadas, com respostas altamente qualificadas. Ele mostre-me que esta mesa tem nervos para sentir, cérebro para pensar, e eu vou acreditar. E quando ele viu toda a consonância existente nas respostas obtidas, a profundidade de conhecimento na ciência, na filosofia, ele muda e a partir daí surge efetivamente um missionário que estava, tal como dissemos anteriormente, adrede preparado para trazer a lume e materializar entre a humanidade o Consolador prometido por Jesus. E ele edita, então, como sabemos nós, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Esta edição ela é reformulada em 1º de janeiro de 1861, porque a primeira possuía 501 perguntas e respostas diretas e contando as indiretas, e temos 1019 perguntas e respostas diretas, sem contar as indiretas, na segunda edição. O Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes,
das causas primárias, o mundo espírita, o mundo dos espíritos, das leis morais e depois das esperanças e consolações. Kardec, ele vê a necessidade do desdobramento destas partes. Era necessário que este livro, este verdadeiro compêndio de ensinamento espiritualista, de filosofia espiritualista, que passeia por diversos temas de diversas origens, era necessário que este, que é de fato a base e o alicerce do Consolador, da doutrina prometida por Jesus, da doutrina espírita, do Consolador prometido por Jesus, tivesse desdobramentos. E assim ocorre. E Kardec então vai e desdobra e faz da segunda parte do Livro dos Espíritos, o Mundo Espírita ou o Mundo dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. E edita em 15 de janeiro de 1861, e mostrando toda a questão da fenomenologia mediúnica. Fala de todas as situações, fala das obsessões, fala do intercâmbio com o mundo espiritual de maneira detalhada, traz-nos uma série de informações que antes a humanidade não possuía e traz a lume a realidade das obsessões, que à época uma grande epidemia e hoje nós sabemos uma imensa pandemia que toma conta do mundo inteiro. Ele estuda profundamente, desdobrando a segunda parte do Livro dos Espíritos, trazendo-nos esta informação do intercâmbio incessante de nós encarnados com o mundo espiritual. Mostra-nos como isto de fato se opera em razão das informações somadas com o Livro dos Espíritos. No Livro dos Médiuns, a humanidade tem uma nova luz para entender a fenomenologia e dar um passo adiante para compreender a sua destinação futura, e compreendendo que, de fato, o que estava destinado a cada um de nós, portanto, destinado à humanidade, era a continuidade, a perpetuidade do seu caminho de evolução, a perpetuidade da sua possibilidade de lograr êxito diante de qualquer queda e assenhorar-se de quaisquer conquistas. Vai para a terceira parte das leis morais. E é justamente aí que Kardec se nimba de luz. E, em consonância ao coração amantíssimo de Jesus, mergulha nos ensinamentos dele, naqueles mais propensos de terem sido efetivamente colocados por ele, porque a tradição era oral, e ele mergulha então nesses ensinamentos e nos traz à lume as máximas do Cristo, à luz do Espiritismo, tirando a sombra dos véus, e aí descerrando esses véus, fazendo com que nós enxergássemos com muito mais luz, não só na nossa mente, mas no nosso coração. Entendendo essas máximas, há aquelas que aparentemente são paradoxais, como abandonar pai e mãe para seguir Jesus, ou uma série de outras colocações que para muitos são incompreensíveis, como no Sermão do Monte, que a terra seria herdada para os mansos e humildes de coração. E vem então o Evangelho segundo o Espiritismo. E esta obra magistral, quando Kardec mergulha o seu coração no coração do Cristo com as informações obtidas do mundo espiritual superior, e que vinha de diversas partes, não só da Europa, do mundo, de diversos médiuns, ele sistematizando este conhecimento, ele vai formando as ideias e vai trazendo a lume o esclarecimento para nós que necessitamos, de fato, de compreendermos o que Jesus efetivamente queria dizer. Das leis morais, Kardec vai para a quarta parte.
das esperanças e consolações. Nas esperanças e consolações, traz a lume para nós o livro Céu e Inferno. Perdão, é emoção de estar falando com vocês, falando do Consolador e falando de Kardec e de Jesus. Das esperanças e consolações, desdobra esta quarta parte do Livro dos Espíritos e faz com que nos chegue às mãos uma obra extraordinária, o Céu e o Inferno, mostrando-nos que o inferno tem a dimensão da nossa consciência comprometida nos equívocos da caminhada. E que o céu, também por sua vez, tem a dimensão da paz das nossas consciências, diante do dever retamente cumprido, diante do amor exercitado. Como compreender a finitude da vida? Como associar a inteligência, a observação científica, desde o microcosmos para os multiversos sem fim, com a finitude da vida? Vem a doutrina espírita e, no seu compêndio, mostra-nos que tudo é cíclico. Nascer, morrer, renascer ainda, evoluir sempre. Esta é a lei. E neste processo, nós vamos compreendendo que a nossa família se amplia. Se enquanto no pensamento pueril, e falamos isso com todo respeito, aqueles que abraçam esta forma de pensar, que depois desta existência, o nosso destino estará selado, que iremos para o céu de anjos, manjares, banquetes e inutilidade, inoperância, ausência de trabalho, ou para o inferno de lamúrias, de dor eterna. E aí nós paramos para pensar como seríamos felizes neste céu, aqueles que são pais ou mães sem os seus filhos, que por uma situação quaisquer tivessem escorregado e pecado de maneira a não serem perdoados. Como ser feliz nesse céu? Como irmãos serem felizes na ausência do outro irmão? Como criaturas que se amam serem felizes no céu sem a companhia da criatura amada? Como um filho seria feliz, uma filha, sem a companhia da sua amada mãe, do seu amado pai? A doutrina espírita vem, então, nos esclarece que é o amor, esse mandamento divino superior, que tutela a vida e que as oportunidades são renovadas e que aquele que cai tem a oportunidade de reerguer-se, que aquele que se equivoca tem oportunidade de acertar, que aquele que, portanto, hoje chora tem a certeza no Consolador prometido, diante do amor, que é mandamento divino, de que haverá de cantar, de sorrir, que as dificuldades são todas passageiras, que tudo passa
E céu e inferno, esta obra maravilhosa, mostra-nos com clareza a questão das esperanças, das penas futuras e das renovações de oportunidade que a lei divina nos concede por amor. E Kardec retorna para fechar o ciclo, a primeira parte das causas primárias, e faz com que, em 6 de janeiro de 1868, venha a lume o livro A Gênese, falando da criação do mundo, a criação do universo, falando-nos da criação de cada um de nós, mostrando a beleza da força criadora. E através deste compêndio, nós temos, com o Livro dos Espíritos, associado, portanto, à Gênese, associado, portanto, ao Livro dos Médiuns, associado, portanto, ao Evangelho segundo o Espiritismo, e associado, portanto, ao céu e inferno, nós temos o Pentateuco Espírita, que em sua síntese nada mais é do que a expressão do amor de Deus, sob o condutor divino, aquele que dissera que já não era mais ele a viver, mas Deus a viver, que ele vivia através dele. Já não sou eu, mas quem vive é o Pai que vive através de mim. Este Cristo, todo doação, todo amor, por misericórdia a nós, seus filhos, irmãos menores, diante do Pai Criador de tudo e de todos, que é Deus, faz com que nós caminhemos e entendamos esta dimensão de amor que a tudo nimba e que a cada sombra ilumina. Então, nós espíritas, ao falarmos de amor, vamos nos lembrar do insigne codificador e do Consolador prometido por Jesus, que através dele, Kardec, na condição de missionário, de instrumento divino, deste irmão amantíssimo, nos chegou às mãos. E nós vamos, meus irmãos, ainda recorrendo-nos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ao capítulo 15, para que nós, lá em Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37, íncito no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala que fora da caridade, fora do amor não há salvação, nós vamos à parábola do bom samaritano. Quando Jesus fala, interpelado pelo doutor da lei, quem seria o próximo, pois Jesus houvera dito sobre a necessidade de amar ao próximo, como a nós mesmos, e depois a sublimação, a amar ao próximo como ele nos amou, como ele nos ama, o que nós efetivamente, por ora, não temos condições de fazer, mas a meta a que devemos, obstinados, perseguir para alcançar. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Sei que vocês sabem, mas, por favor, permitam-me repetir. E caiu na mão de ladrões, que o despojaram de tudo, o surraram, quase o mataram, e o deixaram à beira do caminho. Por ali, também desceu o sacerdote, que viu o homem caído à beira do caminho e nada fez. Depois, o doutor da lei,
que conhecia todos os preceitos, as suas obrigações, mas vendo o homem à beira do caminho, também ali o deixou. Até que veio o samaritano, considerado a escória do povo judeu. Vejamos a que figura Jesus recorre para dar-nos os ensinamentos devidos. E vendo aquele homem caído à beira da estrada, vai até ele, pensa as feridas, deita óleo e vinho sobre elas, levanta, ajuda com que aquele homem se erga, levanta-o, o coloca sobre o seu cavalo, leva-o até a hospedaria, cuida do homem, paga a hospedagem, 2 denários, diz Lucas. Uma quantia significativa, diz-nos os historiadores, pesquisadores, uma quantia significativa à época. E complementa dizendo que era necessário continuar a sua trajetória, sua viagem, mas que voltaria ali. E diz para o hospedeiro, o dono da hospedaria, que se algo mais fosse necessário, que o homem então providenciasse para aquele irmão que ali se encontrava necessitado. Porque quando voltasse da viagem, complementaria os gastos que, porventura, o hospedeiro tivesse com ele. E pergunta Jesus, depois de contar esta parábola, ao doutor da lei: quem foi o próximo daquele que caíra nas mãos dos ladrões? Ao que o doutor da lei não teve outra alternativa senão dizer: aquele que teve misericórdia, aquele que teve caridade para com ele. Pois, ide e fazei o mesmo. Encerra Jesus o ensinamento. Quando eu mergulho o meu pensamento nesta parábola belíssima, tal como são belíssimas as parábolas demais de Jesus, mas esta em particular, eu gostaria de dividir com vocês algo também muito pessoal. Há cerca de até 10, 15 anos atrás, mais ou menos, eu confesso a vocês que, quando contava esta parábola, ou a lia, ou a ia estudar, algumas vezes eu me sentia o sacerdote, com 2 minutos de conhecimento das coisas que são divinas, e refletia às vezes que deixava o irmão necessitado à beira do caminho. Outras vezes, me sentia como o doutor da lei, aquele que tem conhecimento das leis do mundo, cidadão, e que também deixava o meu co-cidadão ali à beira da estrada necessitado. Quando a minha arrogância, a minha vaidade, o que infelizmente é muito, tomava conta de mim, eu me sentia o samaritano, que ajudava, que deitava óleo e vinho nas feridas do corpo e da alma de irmãos e irmãs com quem eu convivia. Mas confesso a vocês que até 10, 12, 15 anos atrás, eu nunca tivera me sentido o caído à beira da estrada. E ao pensar nisso, eu peço permissão a vocês para me dirigir a todas as mãos samaritanas, dentro desta lei de amor ao próximo como mandamento divino, e do que nos ensina o Espiritismo, notadamente no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo,
quando nos fala do homem de bem e nos fala dos bons espíritas, que não fazemos, não deveríamos fazer, esses homens de bem e bons espíritas, distinção de raças, de crenças, ser tolerante, respeitar as formas de pensar e exalça a questão da necessidade do amor. Então permita-me, por favor, dirigir-me a Jesus, justamente recordando-nos de Kardec, do Consolador, neste mês de outubro tão importante, de aniversário desta Casa de Amor ao Próximo, 67 anos. De aniversário de Kardec, 3 de outubro de 1804. E também data 3 de outubro, porém de 1226, que marcou o retorno à pátria espiritual do pobrezinho de Assis, São Francisco de Assis. Um chegava na espiritualidade nimbado de luz, e outro vinha também nimbado de luz para ser missionário um tanto mais que meio milênio depois, no ir e vir manifestando a mesma misericórdia, como expressão do mesmo amor de Deus por cada um de nós. Então, Senhor, queremos te agradecer pelas mãos samaritanas e por todas as religiões. Então, permitam-me, ainda que aniversário desta casa de luz e de amor, agradecer à Igreja Romana, porque lá existem padres, freiras, leigos, também tantas mãos samaritanas que mitigam a dor. Por eles, permita-me, Senhor, te pedir, mas também te rogar pelos irmãos evangélicos, não somente aqueles de terno roto, muitos de pés descalços, também os intelectuais, os pastores sérios, aqueles que trabalham com denodo, e essas igrejas sejam reformadas, da origem reformada ou das pentecostais, que vão aonde outras, Senhor, não logram ir, quase nunca, e dizem jamais. Por eles também quero te pedir, mas te rogar também, Senhor, pelos irmãos umbandistas, candomblecistas, esses das religiões afro-brasileiras, tão ainda perseguidos pelo preconceito da cor da pele, pelo abominar do que seja da negritude, o que seja do continente abençoado africano. Quantas mãos e quantos corações samaritanos! Por eles, então, quero também te rogar, porque muitos trabalham nos seus terreiros dias e noites inteiros diante da sua forma de pensar, querendo também fazer o bem. Permita-me, Senhor, te pedir pelos irmãos muçulmanos, porque lá tu também colocaste, Senhor, irmãos samaritanos. Não são só homens, mulheres bomba, como a mídia ocidental demonstra. Existem tantos, Senhor, que buscam a espiritualização. Não somente os sufis, mas aqueles que trabalham, Senhor, querendo transformar a dor em sentimentos de paz, de perdão e de amor. Por eles queremos também te rogar, Senhor. Pelos irmãos judeus, aqueles que te negam também, Senhor, mas muitos deles já se entregaram aos braços teus. Pelos, então, que falam também de caridade, que pregam, que levantam a bandeira da paz, da harmonia, por eles também queremos nessa noite, dia, hora, não sei, de alegria, também te pedir. Por todas as religiões do mundo, pelos dos mosteiros Zen, pelos budistas, pelos Hare Krishnas, por tantos, Senhor, aqueles que trabalhem com denodo, querendo o amor, por eles queremos também te rogar. Mas permita-nos, Senhor, te pedir pelo Espiritismo, que rompendo com o sectarismo, faz como lei suprema, como mandamento divino, o amor. E não é por outra, que na doutrina a máxima é: fora da caridade, do amor,
não tem salvação. Então, Senhor, muito obrigado pela oportunidade hoje concedida, desta conversa por nós mantida, de maneira tão descontraída e informal. Permitam-me, porque a voz não está lá muito boa, um problema no aparelho fonador, mas que não nos impediu, graças ao Senhor, de falarmos do bem, da luz e do amor. Que, portanto, comemorando esta data maravilhosa, abençoada, agradecendo aos fundadores, aos espíritos ligados a essa casa, aos mentores, aos hoje trabalhadores encarnados, aos médiuns, aos de psicografia, de psicofonia, aqueles da limpeza, que tão pouco são observados, tão importantes, queremos agradecer. Neste momento, portanto, de pandemia, neste momento de isolamento social, onde falamos por aqui, falamos por essas redes, falamos usando a tecnologia, que nós tenhamos, Senhor, a consciência e a certeza que toda noite passa e que sempre brilha um novo dia. Que Jesus permaneça conosco, permaneça com vocês, com todos nós, hoje e para todo sempre, nas bênçãos de Deus. Muito obrigado. Um grande, reconhecido e fraterno beijo no coração especial e iluminado de cada irmã e de cada irmão. Fiquem com Deus, permaneçamos todos nele. Grande beijo. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir